Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Milton Cunha e bem-vindo ao canal Interdisciplinar na NED. Agora nós vamos elaborar uma sequência de aulas de teoria musical, tendo como parâmetro a escala temperada igual, de 12 sons, 12 frequências sonoras, 12 intervalos musicais. E não tendo como parâmetro a escala de Dó maior. Que a escala de Dó maior ela só representa ela mesma. Porque toda teoria musical é escrita a partir da lógica dos sustenidos e dos bemóis. Eu não posso omitir no processo de ensino-aprendizagem os sustenidos e os bemóis têm dentro de uma lógica, de uma escala temperada igual. Então, eu não posso dizer ao aluno, eu não posso iniciar um processo de educação musical apenas com uma escala, se são 24 escalas. Eu não posso pegar uma escala, ela só representa ela mesma, não representa nada além disso. Então eu preciso pegar a escala que eu consigo montar, todas as 24 escalas diatônicas, caso 12 maiores e 12 menores, e que dá a sustentação da teoria musical, que é justamente o sustenido e bemol, porque a teoria musical é escrita dentro dessa lógica de sustenido e bemol. E aí é compreensível porque que um aluno que estuda 5 anos dentro de uma escola de música, depois ele chega dentro da universidade, passa mais outro tempo estudando, e dentro da própria universidade eu comecei a observar que os alunos que tinham passado por essas escolas, eles sentiam uma enorme dificuldade de solfejar. Bastava colocar a escala de Fá, só porque tem um Si bemol dentro da escala de Fá, era uma enorme dificuldade, porque tem um Si bemol, obviamente, porque a frequência do Si bemol não foi estudado no processo de ensino, aprendizagem dele. Então, ele gera dificuldade. Então, vamos ver a frequência aqui. Então, você tem o Lá, 440 Hz, e aí você tem um Si bemol, 466,2 Hz. E o Si, 493,9 Hz. Então, se esse Hz, ou seja, essa nota aqui, Si bemol, não foi educada desde o início do processo de ensino-aprendizagem, logicamente vai gerar uma enorme dificuldade. Até porque se as notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, essa nota aqui não existe. Ela não existe. Teoricamente ela não existe, mas na prática ela existe. E na escala temperada igual, ela existe. E é a partir da escala temperada igual que a gente tem que perceber, tocar e solfejar. Porque foi a partir da escala temperada igual que Bach desenvolveu toda a música moderna ocidental, a partir do seu cravo bem temperado, contendo 24 prelúdios e fugas executáveis nas 24 tonalidades. E eu não posso partir do processo de uma dessas escalas como parâmetro, eu preciso partir do todo, que é a escala temperada igual como parâmetro. E nesta aula nós vamos explicar de onde vêm os conceitos diatônico, harmônico e cromático. E aí tem os seus períodos históricos em que isso vai ser desenvolvido. Que a música, ela inicia-se na Grécia com Pitágoras, com o primeiro experimento científico, e isso eu explico aqui neste livro Matemática e Música, todo esse processo inicial lá da Grécia. Então a música foi muito importante na Grécia, ela também foi usada no período romano. Na Grécia você tem os modos gregos, jônico, dórico, frígio, lírio, mixolídio, eólico, lócrio. Porém, depois do declínio de Roma, os bárbaros assumem, e aí a música, como a arte como um todo, ela perde a sua importância, as letras também. E esse processo só volta a partir do século VIII, com as cruzadas, já que os intelectuais, com o declínio grego, eles foram para os reinados da Pérsia, da Síria, e aí levaram todo o conhecimento grego ao povo árabe. E esse povo árabe, no processo de cruzada entre o século 8 e 9, ele traz esse conhecimento ao povo ocidental. Entre o século 10 e 11, há um desenvolvimento da música. Também há um desenvolvimento do direito e da música, porque quem vai desenvolver isso é o Papa Gregório. Até o Papa Gregório Magnus, o Papa era escolhido pelo rei. A partir de Gregório, o Papa passou a ser escolhido pela própria igreja. E as coisas espirituais, elas ficavam por conta da igreja, e as questões seculares por conta do rei.
É aqui também que origina esse direito canônico e também o direito secular com base no direito romano. A sistematização do direito, como nós conhecemos hoje, também inicia nesse período, e nesse período também chega a sistematização da música como nós a conhecemos hoje. É através de Guido d'Arezzo, a quem o Papa Gregório vai auxiliar para que construa esses novos conceitos musicais, porque Gregório não queria que tomasse como base as questões gregas, porque os gregos eram pagãos, e aí estávamos numa sociedade em que teve uma grande influência da igreja, e Gregório pede a Guido d'Arezzo para seguir por novos caminhos, procurar novos conceitos, novos meios. E Guido d'Arezzo pega um hino em homenagem a São João, e a partir desse hino ele vai construir o que chama-se de solmização, que é os nomes das notas. E isso eu explico neste livro, Iniciação Musical. Então, Guido d'Arezzo pega as primeiras sílabas desse hino dedicado a São João e vai construindo os nomes das notas. Inicialmente é um processo de 6 notas. Inicialmente usa o ut, que era de difícil entonação, sobretudo para a língua italiana, e é substituído pelo dó. E depois se acrescenta o si para ficar um processo diatônico de 7. Mas esse processo é aqui na Idade Média. E aí de onde se origina também esse conceito. E o canto gregoriano, que é em homenagem ao Papa Gregório. Então, o canto gregoriano, inicialmente, é uma melodia simples, sem acompanhamento, é cantada por um solista ou um coro em uníssono, que com o tempo ele passou a ser postos outros intervalos, enriquecendo o conteúdo musical. E neste período ainda não havia um conceito de harmonia, de uma dependência da harmonia a uma melodia. Neste período, a voz adicionada, ela teria que ter interesse por si mesma, já que não fazia parte de um conjunto sonoro. Desse modo, o desenvolvimento musical ocorria no sentido do contraponto, ao invés da harmonia. Nos séculos XV e XVI, a música na Europa Ocidental passou a ter um desenvolvimento surpreendente, constituindo-se em uma das mais brilhantes atividades artísticas do Renascimento. Neste contexto, é importante salientar que, enquanto amadurecia o contraponto, nasceu o sistema harmônico e o temperamento igual, a tal ponto que toda moderna música acórdico-harmônica passou a ser inconcebível sem o temperamento igual. O temperamento resolveu o problema das incongruências que existiam em outras escalas. O processo de transposição com as outras escalas não conseguiam fazer a transposição para todas as tonalidades. E o temperamento conseguiu resolver esse problema. Inclusive, os meninos cantores eram castrados justamente por essa falta de impossibilidade de tocar a música nas várias tonalidades, ou seja, em todas as tonalidades. E isso só quem permitiu foi o temperamento igual. E o temperamento igual ele conseguiu ser desenvolvido a partir do desenvolvimento dos logaritmos. E aí você tem outros instrumentos, por exemplo, o aperfeiçoamento do piano também se deve ao desenvolvimento dos logaritmos, que o piano atual nada mais é do que uma tábua de logaritmos. Então, precisou resolver essas coisas no campo da matemática para ter essa influência no campo da música. E aí o temperamento vem e resolve esses problemas, e hoje podemos tocar uma música em qualquer das 12 tonalidades. Não se pode ensinar dizendo que são 7. As notas que temos como base é justamente a escala temperada igual. E aí onde você vai ter os próprios sustenidos e bemol, porque a teoria musical é balizada pela lógica desses sustenidos e bemóis. Essa escala temperada igual foi desenvolvida pelo matemático Leonardo Euler. Bach traz essa escala para a música e constrói, como já falamos, 24 prelúdios e fugas executáveis nas 24 tonalidades. Então, não há como ficarmos apenas com uma escala, que é a escala de Dó maior, dentre essas 24 tonalidades. Há ainda 23 tonalidades. E a única escala que pode contemplar
tudo isso é a escala temperada igual. Então temos que iniciar o processo de ensino-aprendizagem pela escala temperada igual, que vai trazer todo esse campo e essa possibilidade acórdico-harmônico da música ocidental moderna, da música tonal que nós fazemos. Agora, nós vamos mostrar aqui no quadro essa escala temperada igual e com suas respectivas frequências. Então, cada nota ela vai ter uma frequência que a gente precisa aprender a emitir essa frequência e precisa aprender a ouvir e identificar essa frequência. Isso é fundamental. Mas para isso é importante que se eduque por 12 sons. Não há como educar por 7 e esperar que a maioria dos alunos tenha facilidade de perceber auditivamente e solfejar 12, porque você é educado pela escala Dó maior e ela é só uma entre as 24 escalas. Então a escala que vai poder contemplar isso é justamente a escala temperada igual. Então vamos fazer aqui a escala temperada igual ascendente e descendente, logicamente usando a lógica dos bemóis e do sustenido. Que é isso que sistematiza? A música tonal tem o sustenido e o bemol, e eu não posso omitir esse processo. Isso tem que entrar desde o início do processo de ensino-aprendizagem. Agora vamos fazer a escala diatônica no sentido ascendente e depois vamos ver suas respectivas frequências sonoras, que aí vai ficar fácil a gente entender a ideia de comas. Então temos Dó, Dó sustenido, que é uma frequência totalmente diferente de Dó e de Ré, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Em uma próxima aula vamos trabalhar com o processo de notação musical e vamos explicar como se lê uma partitura, ok? Agora é para a gente só ver a sistematização aqui da escala temperada igual. Então, vamos ver. Dó tem 261,6 Hz. Dó sustenido tem 277,2 Hz. Então, eu preciso educar para que o aluno possa perceber essa altura, para que ele possa solfejar e para que ele possa perceber auditivamente. Porque ensinar música é a mesma coisa que ensinar uma língua. Eu preciso que a pessoa identifique, através dessa leitura cá, dessa partitura, que aqui é uma partitura nada mais é que um texto musical, a partir de um texto musical, mas também que ele possa identificar através do processo auditivo. Eu preciso fazer com que o meu aluno ele consiga identificar a música pelo que lê e pelo que ouve. São essas duas ferramentas que eu tenho que desenvolver nesse meu aluno. E essa é a minha tarefa como professor de música. Se eu não fizer isso, eu estou deixando de fazer o que eu deveria. Esse é o papel do ensino da música, desenvolver para que o aluno consiga perceber auditivamente e consiga perceber visualmente. Mas se eu ficar trabalhando só com a escala diatônica, vai ficar difícil, porque essa frequência aqui ele vai precisar escutar e será uma dificuldade extremamente grande, como ocorre hoje. Dentro da universidade, quando botava-se uma escala de Fá para solfejar, não problema, só porque tinha um Si bemol. Ou a frequência do Lá sustenido, porque a frequência do Lá sustenido e do Si bemol é a mesma. Então, era um problema para solfejar. E isso é um processo, é o que o processo de educação, ele parte por essa lógica diatônica. Essa lógica diatônica vem da Idade Média, não é fruto da era moderna, do processo da Revolução Científica do século XVI, que aí origina-se essa escala, sobretudo no século XVIII, com olha, atrás, faz isso aqui, desenvolve toda a teoria musical a partir dessa lógica de sustenidos e bemóis e aumenta esse processo no ensino, no início do processo de ensino-aprendizagem. Então, vai gerar problema na percepção auditiva e na transmissão através do solfejo. E isso é lógico e é óbvio, foi isso que eu observei dentro da universidade. Então, vamos lá. Dó, 261,6 Hz. Dó sustenido, 277,2 Hz. Ré, 293,7 Hz. Ré sustenido, 301,1 Hz. Mi, 329,6 Hz. Fá, 349,2 Hz. Fá sustenido,
370 Hz, Sol 392 Hz, Sol sustenido 415,3 Hz, Lá 440 Hz, Lá sustenido 466,2 Hz e Si 493,9 Hz. E aqui dá para a gente entender a ideia de comas. Observe que daqui para cá você tem uma diferença. Daqui para cá você vai ter uma diferença em torno de 23 Hz. E aqui você já vai ter uma diferença de 25 Hz, quase 25 Hz. Então aqui você vai entender a ideia de comas. Só que o nosso ouvido vai escutar como se fosse um intervalo de semitom, o mesmo intervalo de semitom. Nosso ouvido não vai perceber que a diferença é mínima. O nosso ouvido é educado para escutar. A menor distância dele é justamente essa distância de semitom, no tocante à música. Agora, isso para o povo árabe já é outra história. A gente está tratando da música ocidental. Ninguém está tratando de música oriental, não. A música oriental tem outras escalas. As escalas têm mais notas do que a escala temperada igual. A nossa música, que é uma música racionalizada, então a gente está tratando da música ocidental. A música ocidental segue esta lógica aqui. E agora vamos fazer a escala temperada igual em sentido descendente, que é justamente com os bemóis. Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. E as frequências não precisei colocar porque as frequências são as mesmas. A frequência de Si é a mesma frequência do Si. A frequência do Lá sustenido vai ser a mesma frequência do Si bemol. Aqui é só uma questão de uma organização, de uma lógica, de uma teoria musical que ele foi construída a partir, tomando esse processo dessa somização que vem com Guido d'Arezzo lá da Idade Média e acrescentando agora nesse espectro sonoro essas notas e sistematizando essa lógica a partir do cravo temperado de Bach e dos seus 24 prelúdios e fugas octavas nas 24 tonalidades. Então, a lógica aqui é essa, é ensinar a partir dessa escala e aí educar as crianças pelas 12 notas, e aí você não vai gerar a dificuldade de percepção, nem auditiva e nem no solfejo, como hoje ocorre, como é o comum de se ver dentro do processo de ensino-aprendizagem musical. Então, se trabalharmos com como Bach desenvolveu a música, porque isso também é um respeito a Bach, porque Bach se esforçou demais. Quem estuda a história de Bach sabe disso, que Bach quantas vezes teve que deixar a família para sair pesquisando sobre música, para trazer esse conhecimento, e aí ele traz esse conhecimento e aí volta a ensinar a partir do processo de somização lá de Guido d'Arezzo, e deixa de ensinar pelo todo, que foi assim que Bach desenvolveu toda a música ocidental. E todo esse processo está sendo explicado nesse livro. Nesse livro a gente traz essa explicação sobre esse desenvolvimento de Guido, sobre como é que vem esse desenvolvimento, e aí o processo de contraponto, a ideia de harmonização. Aqui a gente faz essa relação em cada época. Eu peço para que, se possível, vocês comprem este livro para ajudar a gente a continuar a trazer esses vídeos e a poder continuar nas pesquisas e trazer mais conhecimento, e não reprodução do conhecimento, mas sim conhecimento, que esse é o papel do professor. O professor tem como obrigação, sobretudo um professor o qual, feito eu, que não só fiz uma graduação, eu fiz pós-graduação a sentido lato sensu e também fiz pós-graduação em sentido stricto sensu. Então há uma necessidade, nós que passamos a fazer especialização, mestrado, doutorado, temos a obrigação de avançar no conhecimento e não ficar reproduzindo conhecimento e reproduzindo conhecimento errado. E reproduzir conhecimento errado que é um absurdo. Dizer que as notas musicais são certas, quer dizer, dizer que as notas musicais é a escala de Dó maior. A escala de Dó maior só representa ela mesma e eu não consigo fazer nada além dela mesma, apenas com essas notas da escala de Dó maior.
Então, a escala de Dó maior só representa a si própria e nada mais. Agora, a escala temperada igual eu consigo fazer todas as escalas, as 24 escalas desenvolvidas por Bach. E é a partir dessa lógica aqui que vem o desenvolvimento da teoria musical moderna, da música tonal. Então, para adquirir este livro, como este aqui também, que vai trazer essas relações, basta você depositar na minha conta, por exemplo, R$10, que eu te envio este livro. R$10 você vai ajudar a gente continuar a fazer esses vídeos, a trazer mais conhecimento, reflexão sobre esse processo de ensino-aprendizagem. Você vai ter um livro para estudar e ver e fazer uns comparativos com os outros e começar a ver a lógica das 12 notas e como você deve trabalhar com o seu filho, com o seu aluno, com o seu sobrinho. E para adquirir esse livro, eu envio para você em forma de e-book. É só você fazer um depósito na minha conta. A conta é Banco Santander, agência 4003, conta 60002859, dígito 1, em nome de Nilton Pereira da Cunha, e envia uma guia de depósito para o e-mail niltoncunhapereira@hotmail.com ou cunhapereiranilton@gmail.com, e logo eu te enviarei este livro em forma de e-book para que você tenha um material para consultar esse desenvolvimento musical desde a Grécia, passando pela Idade Média, chegando no processo de revolução científica até chegar a esse processo tonal, que é a música que nós usamos e tocamos diariamente. Então, até a próxima aula e, por favor, adquira o livro para que eu possa continuar com essas aulas e continuar com as pesquisas, escrever outros livros. Então, uma boa sorte a todos e a todas e até a próxima aula.